Quero pensar um pouco com vocês hoje num assunto importante, muito, e misterioso, muito misterioso, que nos foi dado pelo Espírito Santo, através de Mateus, o evangelista, e quase obviamente transmitido pelo próprio Jesus Cristo, que fala aqui de um encontro totalmente atípico para o nosso referencial e que jamais poderíamos imaginar se não fosse uma revelação mesmo de Deus. Refiro-me à tentação do Senhor Jesus Cristo. Vamos a Mateus, capítulo 4. Se passa logo após o batismo, tratado no final do capítulo 3. Então nós lemos assim, Mateus 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, algo que nesse texto, nessa história, ultrapassa o nosso entendimento, por um misto de coisas terrenas, tratando-se de um homem, Jesus de Nazaré, que ao mesmo tempo é Deus, teu Filho, Logos eterno, tratando com um ser muito acima também do que nós podemos entender de maligno, de ruim, de cruel, poderoso, um poder dado por ti, mas poderoso, e numa batalha aqui espiritual que nós podemos talvez apenas arranhar a superfície, mas com a mente que tu tens nos dado, e mais importante ainda, o entendimento do teu Espírito que habita em nós, crentes, pedimos que abra nossas mentes, nossos corações, para entendermos não somente a história em si, mas aprendermos para aplicar em nossas vidas, porque temos muito que aplicar do que está contido aqui. E que ele, Jesus Cristo, seja honrado no que vai ser dito, e que ele toque corações de pessoas aqui também presentes, que não têm ainda fé, não são salvas nele, Cristo. Em nome dele, amém. Então nós vemos que logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. O ministério público dele começou logo após o batismo e logo após
essa tentação, é como se, antes de prestigiá-lo com milagres, poder e tudo o que Deus iria despejar sobre Jesus Cristo em termos de poder e capacidade de fazer o que ele quisesse, é como se o Espírito Santo tivesse colocado Jesus Cristo à prova. E foi isso mesmo que aconteceu. Inclusive, no grego, o verbo tentar não é tentar. Não há uma palavra para tentar, é provar. É importante isso. Então, como é que nós sabemos se é uma tentação no sentido de derrubar, ou se é uma provação no sentido de mesmo testar de uma maneira benigna? Como é que a gente sabe? Porque no português nós usamos, quando é o diabo tentando, ou a nossa própria carne nos tentando para derrubar, nós usamos a palavra tentar. E quando é Deus colocando à prova, nós chamamos provar. Mas no original é a mesma. Provar, colocar a teste. Só uma maneira de sabermos o contexto. É assim que nós entendemos. Procuramos examinar o contexto, que não é difícil ver. Exemplo, o diabo entrou na história, o contexto é para derrubar, óbvio. Ele quer, a Bíblia dá muito material para dizermos isso. Ele só quer o mal, é como o leão, quer devorar, então ele quer o mal. Então ele prova para derrubar. Aí nós usamos a palavra, no português, tentação. Ok? Então dizemos que Jesus foi tentado, literalmente ele foi provado, maliciosamente provado pelo diabo. No caso, tentado. Ao mesmo tempo, podemos dizer que ele foi provado por Deus, pelo Espírito Santo, benignamente provado. A intenção de Deus sempre é boa. A intenção do diabo sempre é ruim. Então, fica claro isso. Esse tempo aqui, que Jesus passou no deserto 40 dias, foi crítico para a humanidade, porque estava em jogo o plano da salvação. E o diabo sabia disto, e como nós vamos ver, ele foi em cima deste ponto. Precisamente em cima. Importante esclarecer logo de saída, a tentação foi real. Alguns liberais, metidos a teólogos, a entenderem a Bíblia, coisas desse tipo. Não, a tentação realmente não foi real. Foi importante, mas Jesus não podia pecar. Ele era um ente santo, Deus, então ele não podia pecar de jeito nenhum. Se era impossível que ele pecasse, isso aqui foi, não vai chamar de farsa, mas poderia chamar mesmo. Isso aqui foi uma espécie de farsa, foi de mentirinha, porque ele não foi tentado para valer. Errado. Ele foi, sim, tentado para valer, porque ele era totalmente humano. O fato dele ser Deus, que era, mas ele tinha duas naturezas, a divina e a humana, e elas se conciliavam de uma forma sobrenatural, que nós não compreendemos, na pessoa de Jesus. Se conciliavam sem, porém, um entrar na outra. Eles estavam lá, ele nunca deixou de ser Deus, e ele tornou-se homem quando nasceu, quando foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e nasceu. Então, homem e Deus. Como homem, ele foi tentado. Realmente tentado. Exatamente como nós, eu diria sim e não. Sim, porque como homem, como um ser humano completo, total, e como nós somos. E não, porque ele não tinha pecado dentro da alma dele, desde o nascimento como nós. Mas poderíamos dizer, sabe o quê? Ele foi tentado como Adão. Adão não conhecia pecado.
e foi tentado. E caiu. Então, ele foi tentado como Adão foi tentado. Então, não é como nós, porque nós não sabemos o que é não ter pecado dentro de nós. Você não tem a menor ideia do que é, nem eu, porque já nascemos com o pecado dentro. Então, uma tentação, o diabo quando nos tenta, ele encontra um terreno fértil, infelizmente, porque ele encontra um ser pecaminoso, carnal muitas vezes. Então eu diria, não sei se posso usar a palavra, muito mais fácil. Jesus então foi tentado como nós, por ser humano, e não como nós, depois de Adão, porque ele não tinha uma mente manchada pelo pecado. Então lembre-se de Adão e Eva. É bem mais análogo à situação. Então, a tentação não iniciou na mente de Jesus. Ele foi de fora para dentro. Nós somos tentados pela nossa carne também, como eu disse. Dentro de nós há tentações. Dentro dele não havia tentação. Ele foi tentado de fora para dentro. Alguém exterior a ele o tentou, no caso, o diabo. O segundo motivo pelo qual a tentação foi real é porque a Bíblia diz. Aliás, eu poderia ter começado o argumento aqui. Jesus, em vez de dar toda essa explicação teológica, poderia ter dito assim, pessoal, Jesus foi tentado, não foi uma farsa, ele foi realmente tentado. Por quê? Porque a Bíblia diz, ponto. Acabou. Hebreus 2:18. Está lá escrito. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A base do poder dele, intrínseco, para nos ajudar nas nossas tentações, a base é a tentação dele, pela qual ele passou. Então, é uma afirmação muito forte e que não deixa margem para dúvidas. Novamente, no 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está escrito. Então não adianta dizer que foi uma farsa ou coisa assim. Não é. A Bíblia afirma claramente. Mateus descreveu 3 etapas da tentação, talvez melhor dizendo 3 batalhas. Primeira batalha, voltando então a Mateus 4, batalha contra os desejos da carne, desejos físicos. Então, no versículo 3, Satanás começa dizendo, ele já 40 dias e 40 noites sem comer, obviamente com uma fome que não podemos nem imaginar a magnitude dessa fome dele. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então a primeira tática dele aqui foi usar de alguma forma a palavra de Deus, tentando dar credibilidade ao seu argumento. No caso, o próprio pai tinha dito, pouco tempo antes, no batismo dele, Mateus 3, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o diabo tinha a palavra de Deus dita de uma forma sobrenatural, miraculosa. Este é o meu filho amado. Deus disse no batismo de Jesus Cristo. Aí o diabo vem e diz, se és filho de Deus.
Uma outra tática dele é desacreditar o pai perante o filho, como o diabo fez com Eva e com Adão. Quando Deus disse: se comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Aí a serpente chegou lá na frente e disse assim: é certo que não morrerás. Contradizendo direto. Ele mentiu para você, Eva. Não é, eu tenho certeza, eu conheço isso, sei do que eu estou falando. É certo que você não vai morrer, nem você, nem seu marido. Então ele joga, ele choca um contra o outro. Então, após 40 dias sem comer, Jesus, com uma fome enorme, é cruelmente atacado, é a crueldade pura, no momento mais frágil. Mas ele faz isso. E é bom para você saber disto e ficar atentíssimo quando você está num ponto frágil ou num ponto fraco, que é aí que ele vai lhe pegar de uma maneira mais intensa. A sugestão diabólica era assim: foi dito que tu és filho de Deus. Ok. Se tu és mesmo, então tem uma coisa errada aqui. O próprio Filho de Deus, com fome, morto de fome, desesperado por alguma comida, algum alimento para o corpo dele, tem uma coisa errada. A não ser que essa afirmação, esse fato de tu seres filho de Deus, não é tão fato assim. Fica na dúvida. Mas Jesus tinha ouvido do pai dele, de Deus Pai: tu és o meu filho amado. Se tu és, faz alguma coisa, porque tem uma coisa errada aí. Mostra que tu és. Esse se é uma palavrinha perigosa. 3 vezes vocês vão ver o diabo se utiliza dela. Todas as 3 vezes. Ela instiga. Ela desafia. Ela mexe com quem tem zelo pela verdade. Se, será? Então quem quer a verdade estabelecida vai rilhar os dentes e vai dizer: é assim mesmo, eu vou provar que é assim. E aí onde está a armadilha? Porque pega o nosso orgulho próprio, pega, não digo nem a vaidade, mas no bom sentido, a nossa dignidade. Se você é isso, mas eu sou. Bom, não sei, né? É você que está dizendo, são os outros que estão dizendo aí, mas se você é mesmo, é horrível. Isso mexe com qualquer um, ainda mais no momento daquele. Imagine a vontade de Jesus dizer o quê? Se eu sou filho de Deus, transformar isso aqui em pão, é agora. Vá! Está ali todo tipo de pão que você possa imaginar. Não é para provar que sou filho de Deus? Mudando essas pedras em pães? Eu provo já já. Por isso não. Tinha atingido em cheio o plano do diabo. E quantas vezes você atingiu em cheio, cumpriu o plano do diabo na sua vida? E nós, pobres pecadores, mesmo salvos em Cristo, quantas vezes caímos feito um pato nesse tipo de argumentação? Se é isso mesmo, mostre. Pastor, eu nunca entendi direito esse negócio. Qual é o mal? Transformar pedra em pão. Você não entendeu mesmo, não. Porque não tem mal nenhum. Não é o assunto aqui. Em nenhum momento a sugestão de que seria horrível em si Jesus transformar pedra em pão. Altamente pecaminoso. Era ou não era? Sim,
e não, ou não e sim, melhor dizendo, porque, obviamente, era um milagre que ele poderia fazer. Fez muitos milagres, maiores do que esse. Então, claro que não tinha problema nenhum Jesus transformar pedra em pão, em tese, em princípio. No contexto, não era benigna essa atitude de Jesus Cristo. Por quê? Muito simples, porque não era a vontade de Deus. Ele não tinha nenhuma autorização no coração dele, paz, de fazer este milagre para honrar o Pai, para fazer o que o Pai queria, para agradar o Pai. Não, ele faria para agradar o diabo, pretensamente defendendo a própria divindade dele, o próprio fato de ser filho de Deus, a filiação dele a Deus, pretensamente, mas não, ele estaria querendo fazer a vontade do diabo. E ele, ao fazer algo diferente da vontade do Pai, isso se chama pecado. E ele estaria pecando. Esse é o ponto. Não tinha nada a ver aquilo com o que Deus queria. Então não pode. Então não era nem transformar pedra em pão. Seria a mesma coisa dizer, muda essa pedra daqui para cá. Vamos lá. Muda daqui para cá. Sem milagre nenhum. Muda daqui para cá. Jesus diria assim, muda não. Porque eu não vou satisfazer a tua vontade. Tu está me desafiando. Pessimamente intencionado. Nada a ver com o que o meu Pai quer. Então não é o milagre em si. É o que tinha por trás. Versículo 4. Jesus dá início à sua estratégia firme de se defender com as Escrituras. E ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o que foi que Jesus disse? Jesus, porém, respondeu, versículo 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele citou literalmente. O que significa aquela passagem? Que não é o pão que deve regular o relacionamento de alguém com Deus. Não é o pão. Para comer o pão, pensa em Deus, ora a Deus, para que Deus dê o pão para ele, dê a comida dele, ou a roupa, se for o caso, embora o assunto aqui é o pão, é a comida. Não, não, não. Mesmo sem pão, tira o pão da vida de alguém, Deus dá outros meios para aquela pessoa viver. Obviamente, se ele quiser, claro. Então não é o pão, não é tão importante o tal desse pão na vida de um ser humano, não. Mas sem pão a gente morre, sem comida morre. Morre se Deus quiser, não quiser, não morre. Então, tem alguma coisa na minha vida mais importante do que o pão, a comida? Claro, Deus, a vontade de Deus, eu estar afinado com Ele, eu estar relacionado com Ele. É isso que esse versículo ensina. Então, os judeus, faltou pão, faltou comida, não tinha comida. Ah, é assim? É. Eu faço pão. Cai do céu pão, chamado maná, como vocês sabem. Então, o pão ficou secundário. Aprendam isso. Está lá em Deuteronômio. Tá? Não se agarre demais. Jesus disse em Mateus 6, né? No Sermão do Monte, fique agarrado demais, que você vai comer, que você vai vestir amanhã. Espera aí, Deus sabe que vocês precisam antes de pedir. Jesus foi exatamente neste ponto.
lá, e a gente acha que dá mais importância do que deveria dar a comer, vestir, ganhar o sustento e coisa desse tipo, mais do que é para ser. Então, é isso que significa. E, de fato, às vezes o corpo quer satisfazer alguma necessidade tal que desagradaria a Deus. Então, embora fisicamente necessitado ao extremo, extremamente necessitado de comida, Jesus resistiu e não transformou a pedra em pães. Às vezes nós, o nosso corpo, nossos instintos nos forçam a satisfazermos a eles instintos, corpo, coisa desse tipo. Sexo é uma necessidade física, um instinto fortíssimo dado por Deus. E cuidado com esse negócio de sexo. Sexo é proibido. O sexo é ruim. O sexo é perigoso. O sexo foi dado por Deus. Então, inerentemente, ele não é perigoso, ele não é ruim, ele é presente de Deus para os seres humanos, com um pequeno detalhe, que nem é pequeno nem é detalhe. Uma grande questão. Esse sexo que eu dei para vocês, só no casamento. Pronto. Então, mas é porque é meu instinto, entende? Eu preciso disso, eu caio de vez em quando, porque é a necessidade que eu tenho. Pode parar. E foi Deus que me deu. Não, para aí. Não, você não pode satisfazer esse instinto se for contrário à vontade de Deus. O instinto que Jesus queria satisfazer era o mais básico ainda do que sexo, claro. Comer. Pode não. Senhor, eu não posso comer agora. Jesus tivesse saído assim ao lado e falado com o pai em secreto para o diabo não ouvir, eu estou morrendo de fome. Eu não aguento mais tanta fome. Eu não posso transformar isso aqui em pão. Não. Agora, não. Neste momento, não. Nesse contexto, não. Esse era o ponto. E muitas vezes nós não aguentamos isso e caímos. Somos fracos. Quer dizer que eu não posso ter isso agora. Não. Não é a voz do céu que vai nos dizer, mas a palavra de Deus já nos diz, não pode. Mas eu amo tanto, é minha noiva, eu vou casar no próximo mês, é minha noiva, ela é meu noivo, nós nos amamos muito. Podemos? Não. Mas não aguentamos e tal. Não. Se fizerem, estarão pecando. Jesus, se tivesse comido, estaria pecando. A comida, para dentro da glutonaria, né, que não se controla na vontade de comer, e come muito, mesmo sabendo que aquilo está lhe prejudicando fortemente de alguma maneira, os médicos avisando, e a pessoa, mas é que eu tenho muita fome, eu preciso comer, e justifica uma desregulagem no comer, com o fato de que é instinto, que precisa se alimentar assim, morre, não morre com aquele tanto que está querendo e com aquele tipo de alimento. Não, então examine isso com cuidado. É instinto, mas precisa ser tratado com cuidado para saber se estão de acordo com o que Deus prescreve. Vestir. Claro que comprar roupa é lícito e é necessária, mas há situações de preço. Alguém compra uma roupa acima do que pode comprar, está errado. Está errado e vai faltar dinheiro em casa para coisas mais básicas, até para os filhos, mas não se controla, porque entra numa loja, tem que comprar ali. Está errado, isso é pecaminoso. Mas qual é o problema? É minha roupa, eu preciso me vestir. Ora,
Óbvio que isso é desculpa. Então, essas coisas, nós devemos ter cuidado. O estilo da roupa, o jeito dela, a forma. Então, há maneiras do crente saber que estará assim, desagradando a Deus e pecando em coisas que em si não são pecaminosas. Em si. Mas no seu contexto se torna. Então, você comprar uma roupa caríssima para você, que vai lhe comprometer, e que o outro lá pode comprar 10 roupas daquela e não sentir nem falta, completamente diferente. Então, satisfazer corretamente as necessidades do corpo, dos instintos, sempre será alvo de grandes tentações, suas, minhas. Tenha cuidado e não vá achar que está justificado ao dizer, mas isso é instinto. Isso é uma necessidade básica. Não faça isso, que diante de Deus não vai funcionar. Segunda batalha contra o orgulho e vaidade ou amor próprio. 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Novamente o si, desafiante e irritante. Satanás continua com a tática de usar a palavra de Deus. Agora, não a palavra oral, que o pai tinha dito oralmente que Jesus era o filho dele amado, agora escrita, Salmo 19, nos versículos 11 e 12. Nós lemos, Salmo 19, diz exatamente isso. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Salmo 19, 11 e 12. 91. Troquei. Inverti, obrigado. Acho que foi o Pepe. 91, 11 e 12. Porque é literalmente igual. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Novamente, Jesus cita literalmente a palavra. Agora, é curioso que o diabo cita e às vezes faz parte, ele distorce, deturpa o que Deus diz. Olha, citar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus são coisas bem diferentes. Citar e pregar é completamente diferente. Entregue um bisturi a um bom cirurgião e você vai ver maravilhas. Entregue o mesmo bisturi a um criminoso e você vai ver terrores. Então, a palavra de Deus, ela é pregada quando ela é explicada de uma maneira correta, mas ela pode ser citada, não pregada, mas citada de uma maneira terrível, manipulada, distorcida. Essa tática de distorção era antiga, que novamente, indo para Adão e Eva, a serpente fez isso. Deus disse, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí chegou a serpente e disse assim, é verdade que Deus disse que de toda árvore não comerás, ou seja, de nenhuma. Distorceu. Deus não disse assim. O Salmo 91 é muito bonito e poético, mas é muito prático. Então, o contexto desse é claro que o fiel a Deus descansa nele, pode descansar nele, se refugia nele, pode ler depois com calma, almeja morar com Deus, está lá. Em suma, o fiel vive o seu dia a dia em torno de Deus. Então, para esses fiéis, nos padrões do Antigo Testamento, Deus prometia muita coisa que nem promete hoje, mudou um pouco esse aspecto, porque Deus entrava no aspecto de segurança pessoal,
proteção mesmo, até saúde. Ele entrava nesses méritos que no Novo Testamento mudou. Chegava a enviar anjos, às vezes, pessoas conversavam com anjo. Não era uma coisa, muita gente pensa que era todo dia era isso, era uma multidão de anjos aparecendo o tempo todo. Não, são muito poucos casos, mas estão lá. Estão lá. Então, de fato, acontecia isso. O Novo Testamento confirma o ensino de anjos protetores, lá em Hebreus 1:14, que eu não vou ler. Tem um detalhe lá no Salmo, no final do versículo 11, que diz assim, lendo todo, porque aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, na vida de uma maneira geral, não numa situação particular, específica, mas é uma afirmação genérica. O fiel a Deus é guardado por Deus na sua vida, de uma maneira geral. O fiel a Deus não vai abusar dessa proteção que Deus dá, um benefício pessoal e egoísta. Isso seria tentar a Deus. Ali é um princípio de vida geral. Os salmos fazem muito isso, provérbios fazem muito isso, dizem coisas que a gente pensa, não, isso aqui não acontece o tempo todo. De fato. Mas, de uma maneira geral, sim. Mas esse abuso de tentar a Deus é exatamente o que Satanás queria fazer com Jesus. Você sabe o que ele fez? Ele isolou uma frase entre o 11 e o 12 de Salmos. Está aqui. A frase, para que te guardem em todos os teus caminhos, todos os teus caminhos, ele suprimiu. Então ele aplicou isso aqui, um pedaço, para o caso específico, como se fosse assim, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer contexto, em qualquer situação, pode fazer isso aqui, porque Deus vai dar ordem a teu respeito, tu vai ser guardado, então te joga daqui de cima do pináculo do templo lá em Jerusalém. Pode se jogar, porque Deus prometeu. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É o restante. Então, é curioso que ele deu uma mexida aqui, mas Jesus se defende com a mesma estratégia, usando a palavra de Deus também em Deuteronômio. Simplesmente Deuteronômio 6:16. Não vou lá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer isto. Eu posso me jogar de cima do templo, de cima de uma montanha, de onde eu quiser, e o meu Pai vai me sustentar. Tenho certeza que Ele tem poder para isso, Ele me ama o suficiente para isso, mas nesse contexto não posso, porque eu tenho um objetivo ao fazer isso. O meu objetivo ao me jogar daqui não é só saber se Deus cuida de mim, não. Novamente, é para te satisfazer. E eu sei o que tu queres. É que eu peque. É que eu tropece na vontade do Pai. E eu não vou fazer. Posso me jogar 10 vezes e Deus me segura 10 vezes. Mas não vou fazer, porque neste caso, neste contexto, que o Salmo 91 não está falando disso, não. Você citou esse salmo, mas ali é um salmo da vida de um crente fiel a Deus. Aqui você cita, por uma situação altamente particularizada, forçada, me traz para cima do pináculo do templo, para eu me jogar daqui de cima e ver Deus se Ele cumpre mesmo o que está dizendo. Olha os propósitos. Completamente diferente. Agora, cita literalmente, menos um pedaço. Quando alguém citar a Bíblia para você, preste atenção ao contexto, a exegese. Ah, pastor, isso não é muito difícil. Exegese, não sei nem dizer. Pois é. É pegar o texto e explicar de uma maneira correta.
de acordo com as melhores regras de interpretação. A exegese é isto, é você tirar do texto o que deve ser tirado de maneira correta. Então, aquela pessoa está fazendo isto, eu fico com pena, eu não sei se é pena, eu fico meio zangado, eu não sei o que é, porque às vezes quando eu vejo muita ingenuidade, eu fico um pouquinho assim, chateado. Né? Mas o tal desses pastores aí, antigamente dizia televisivos de televisão, hoje não existe mais isso, mas pastores de internet, de YouTube e tal. Né? E os crentes ouvem, o pastor tem 1 milhão de seguidores. Então, cuidado, porque estão citando as escrituras direto, e muitas vezes de cor. São inteligentíssimos, são superdotados esses homens, especialmente porque o diabo é muito poderoso e distorce muitas vezes. Então, tenha cuidado. E tenha cuidado para não tentar a Deus, abusando das condições especiais que Ele deu aos crentes. Quer ver um exemplo? Segurança da salvação. Pastor, quer dizer que eu estou salvo mesmo? Tá. Se você se entregou a Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, e de fato se converteu, você se tornou uma nova criatura. Sendo assim, você está salvo. Não há nada que eu possa fazer que anule a minha salvação e que eu volte a ser um perdido. Nada. Eita, vai ser bom esse negócio. Nada, olha, nada que eu possa fazer vai me fazer perder a salvação. Nada. Vai ser bom isso aqui. Um crente não pensa assim. Passa nem na cabeça do crente. Quer dizer que eu posso fazer o que eu tiver vontade, na carne. Posso mandar brasa, como se diz. Se você tem vontade de fazer isso e vai fazer mesmo, tudo indica que você não entendeu. A salvação não é nem crente. Mas, você sabe de uma coisa? Esse é um exemplo extremo que eu estou dando, mas eu tenho medo que muitos de nós, eu incluindo, a gente sim abusa um pouco. Talvez sem pensar que está abusando da segurança da salvação. Sabe como? Diminuindo, às vezes, o peso que o pecado deveria ter em nós. Não é que você vai dizer, agora, intencionalmente, eu vou sair por aí fazendo tudo que não presta com meus amigos do mundo, porque eu não perco a salvação. Não, isso é um extremo. Como eu disse, um crente não pensa assim. Se pensar, provavelmente nem crente é. Mas, o crente pensa, sim, muitas vezes, eu acho que isso não é pecado, não. Eu acho que, não, eu sou salvo. Isso pode vir na sua cabeça. Se vier, há um sentido correto, que de fato você é salvo. Mas muito cuidado para você não utilizar isso como uma maneira de relaxar e não ficar assim tão rigoroso com o pecado. Então, se policie quanto a esse assunto aqui. Terceira e última batalha contra a tendência de atingir objetivos pela maneira mais fácil, mais rápida, mais cômoda, mesmo que seja necessário ir contra a vontade de Deus. Mateus 4, voltando lá, versículos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A posse de Jesus Cristo, de todos os reinos da terra, estava diretamente associada à condição de ele se tornar o Messias de Israel e, ao mesmo tempo, o Salvador do mundo. O próprio papel dele era de libertar Israel de quê? Não apenas dos reinos opressores, mas a principal opressão do ser humano, que é a espiritual. E para ser rei e salvador do mundo, e se apossar de tudo isso da maneira correta, ele teria que enfrentar a apavorante
cruz. Fazia parte do projeto divino. Ele não ia se tornar salvador de nenhum ser humano se ele não fosse para aquela cruz. Mas, pastor, mesmo que ele não tivesse pecado nenhum, ele precisava ir para a cruz? Com certeza. Foi o sacrifício dele. Ele foi punido por algo que ele não fez. Aí está a questão substitutiva de Jesus Cristo. Ele nos substituiu, a punição era nós que merecíamos. Então ele precisava ir para aquela cruz, mesmo que não tivesse caído em nenhuma tentação, nos seus 33 anos de vida aproximadamente aqui, não caiu em nenhuma tentação, então passou no teste. Não. Ainda não. Fazia parte do teste. Ele não caía em pecado, mesmo tentado como foi duramente aqui. Mas uma vez testado e passou, agora eu estava em condições de, agora eu me entrego para morrer pelos pecadores. Então ele tinha que morrer para pagar pelos seus pecados, pelos meus, pelos eleitos. E Satanás estava propondo uma coisa assim. Vamos fazer o seguinte, tu vai ser rei um dia. Pois seja logo, eu lhe dou tudo isso aqui, do mundo todo. É curioso que Jesus não disse, não me ofereça o que você não tem. Quem és tu para me oferecer isso? Está pensando o quê? Que me engana? Não foi o que Jesus disse. Curiosamente. A Bíblia chama o diabo de o quê? Deste mundo? Príncipe deste mundo. O Deus deste século. Então o diabo tem um domínio sobre o mundo muito maior do que nós pensamos mesmo. Tem. Então parece, tudo indica, que Jesus não negou aquilo e não repreendeu por isso, porque, num certo sentido, até onde Jesus via aqui, tudo indica que era mesmo. Que ele tinha poder para dar. E tudo era dele, Deus desse século. Mas o mundo não é de Deus, claro. Tudo que se falar do diabo, pense assim, Deus está acima dele e é por permissão de Deus. Propósitos e permissões de Deus. Pronto. Ah, mas eu não entendo como é que Deus dá permissão para o diabo fazer... Não, porque é outro assunto. Ah, você quer entender isso aí? Ah, não, aí paciência. Você não vai entender isso nunca. Nem se dê a esse trabalho. Você precisa crer. Sem entender. E tem mais valor ainda, uma fé que não entende. Então você não vai entender. Então Deus precisava dar para o diabo tanto poder. Que pergunta, desculpe, mas tola. Disparatada. Deus precisava dar para o diabo tanto poder. Quem és tu para perguntar se Deus precisava fazer isso? É muito melhor dizer assim, é claro que precisava. Aí você entendeu tudo? Não. Então como você disse que precisava? Porque ele fez. Se ele fez, precisava. Respeite o que ele fez. Em suma, tem uma maneira de você não ir para a cruz e se apossar do mundo. É o gostoso, sem o ruim, o sofrimento. Eu lhe dou logo tudo. Tem só uma pequena condição. Adorar o diabo. É curioso, mas de alguma forma a ideia de se apossar do mundo, ser rei, e um rei benigno, que ele não tinha nem pecado, antes da hora, e à parte da cruz, de alguma maneira mexeu com Jesus Cristo. Pastor, claro, não disse que ele foi tentado em todas as coisas? Se você
Está estranhando eu dizer isso? Então você é daquele que está pensando que a tentação foi uma farsa. Não, isso aqui nem arranhou. Nem mexeu com Jesus Cristo cor nenhum. Mexeu. Já falei disso, não precisa repetir, eu quero encerrar. Mas mexeu. Assim não foi tentação. Assim a Bíblia não diria que ele tem poder para nos ajudar naquilo que ele foi tentado. Então nós temos que, sim, valorizar a força moral, a santidade do homem Jesus Cristo. Se acharmos que nem arranhou na vontade dele, não estamos valorizando, ó. Pelo contrário, não estamos dando importância nenhuma, que não valeu nada. Não, valeu muito. Valeu a sua salvação, viu? Só a sua salvação mesmo, a minha. O fato dele segurar a tentação e não cedeu. Aliás, uma condição vil, repugnante. Eu não estou achando aqui, quando eu digo isso, e estou falando em coisas muito acima da minha capacidade de entender, não que Jesus mexeu com Jesus, adorar o diabo, não estou dizendo isso não, creio que absolutamente não. Quando eu admito a ideia que deve ter mexido para ficar coerente com o fato de que ele foi realmente tentado, é no aspecto do mundo, dele ser logo rei do mundo, para benignamente reinar sobre o mundo, sem a cruz. É nesse aspecto. Aí o diabo tirou a máscara mesmo. Aí não aguentou mais. Revelou o antigo sonho que ele tinha. Sempre teve, sempre não sei, mas passou a ter ser Deus. Esse é o sonho do diabo. Ser Deus. Ele quer ser o seu Deus. O seu, o meu. Nos perdeu. Nós que somos crentes. Mas não se conforma. Ainda quer ser, nem que seja um deusinho nosso. Mas ele quer algum poder na nossa vida. A vontade de dizer, me esqueça, o seu diabo, me esqueça, por favor, me esqueça que eu existo. Esquecer? Eu que lhe perdi, eu lhe derrubo ainda aqui mesmo. Eu lhe devoro como um leão, devolve o pobre do animalzinho. Devoro, eu quero acabar com você. Me roubaram. Eu tinha você na minha mão e me roubaram. Vou lhe esquecer coisa nenhuma. Ora, é cruel, é uma luta muito intensa que nós temos. Novamente, citando as Escrituras, Jesus manda Satanás se retirar. Você vê o que? Ele não argumentou, né? Jesus não argumentou. Retire Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pode chamar até isso de argumento, mas a defesa bíblica dele está aqui e disse, eu não vou discutir com você não, eu não vou adorar ninguém e vá-se embora daqui. Mostra inclusive o poder dele sobre o diabo. Ainda hoje o diabo manipula pessoas para adorá-lo, numa minoria, pequena minoria ele consegue abertamente, né, dos ocultistas, dos satanistas, e sempre que eu leio alguma coisa sobre o assunto, a ideia é que é muito maior do que a gente pensa. Os adoradores de Satanás, não sei realmente a dimensão disto no mundo, em outros países, mas há muitos, isso aí eu sei. Mas na grande maioria, o que ele consegue mesmo é a idolatria mais branda. Esse é o forte dele. Disfarçado, sutil, quando leva os homens a fazer o que ele quer. Então, Jesus prometeu que cada crente levaria a sua cruz. Exatamente o instrumento do qual o diabo queria que Jesus não enfrentasse. Então, ele enfrentou a dele. E agora diz, e você... eu enfrentei minha cruz para você não enfrentar a sua. Não, você vai enfrentar a sua cruz. Não como a minha. Óbvio. Mas eu não vou lhe dispensar de sofrer muito nesta terra. Não vou. Pastor, custava ele ter... Para desse tipo de pergunta. Para.
Por que tu tem só alegria aqui na terra, já um prenúncio do céu e tal? Para com esses porquês, não adianta. Faz parte do plano de Deus. E nós poderíamos explicar logicamente isso, não vou fazer agora, mas poderia. É uma coisa enlouquecida que não tem argumento. Tem, mas seja como for, é como Deus quis. Então, cada um tem que enfrentar a sua cruz. Você tem uma cruz, você sabia? Não tente evitar os sofrimentos que Deus quer que você enfrente. Não tente. Está errado. Enfrente o seu cálice de dores, de sofrimento, de provação. Claro que é normal, dentro de um bom senso, nós evitarmos sofrimentos. Ninguém gosta de sofrer, especialmente se há uma maneira apta, a medicina, a ciência está apta para nos dar algum alívio, e uma maneira digna, lícita de nós usarmos a medicina, usarmos remédios, vamos usar, obviamente. Tudo bem, Jesus, a Bíblia fala em remédios, coisa desse tipo, tudo bem, não é o caso. Não vou nem discutir isso. É lícito nós procurarmos alívio para não sofrer, mas saiba que esse seu limite de não sofrer está delimitado. Delimitado. O rico pode pegar um avião e ir para Nova York, se tratar, gastar $1 milhão lá, e aqui o pobre não tem, assim é desigual. Não. Pega 2 crentes aqui, o pobre e o rico lá. Não. Cada um vai sofrer exatamente de acordo com a cruz que Deus colocou para um e colocou para o outro. Se vai se tratar lá ou se não vai, se vai dar errado, se o avião vai cair no meio do caminho, eu não sei. Eu sei o seguinte, é que todo crente tem a sua cruz. E aí não tem Jeff Bezos, não tem ninguém no mundo, bilionário no mundo que evite, sendo um crente, carregar a sua cruz. Gasta o dinheiro todo, não é questão de dinheiro, porque às vezes a cruz é aqui dentro. É dentro do coração, é angústia, é não dormir. Tem tanta coisa que não depende de dinheiro, e nem mesmo de saúde, para ter uma saúde de ferro. E levar uma cruz horrorosa com um filho, com a filha, com a mulher, com o marido. Leva uma cruz terrível. Então, saiba conversar com Deus sobre essa cruz. E não se frustre muito quando os meios que você tem para aliviar parece que não estão funcionando. Mas funciona com um, mas não funciona com o outro. Adivinha? Deus botou a mão. Aqui não tem médico, não tem dinheiro, não tem ciência que resolva. Não tem psiquiatra que resolva. Aqui não passa. A sua cruz é essa aí, você vai levar. Talvez mude de cruz depois, ou a cruz muda do tipo de sofrimento, não sei. Mas se conforme. E nunca pense, me livrei daquela doença, me livrei daquele problema, me livrei daquela liseira, me livrei daquilo ali. Agradeça a Deus se você se livrou daquilo, tudo bem. Mas pode ficar esperando. Vem mais sofrimento. Vem mais problema. Pastor, que mensagenzinha para baixo. Eu já cheguei aqui meio bambo. Aí uma dessa aqui, eu não sei, eu vou direto aqui lá, não sei para onde eu vou acolá. Isso é realidade, gente. É realidade. É o que o diabo quis fazer com Jesus Cristo. Quer logo? Escapa da cruz, te dou tudo. Então, muito cuidado com o que você vai fazer para escapar de sofrimento e daquela cruz que Deus colocou para você. Jesus é o nosso grande exemplo. Peça a Ele grande exemplo de passar por tentações violentas e reais e sair absolutamente ileso. Peça socorro a Ele. Ele vai ter sempre prazer e poder
para lhe ajudar naquilo que ele quiser. Mas peça com cuidado. Peça com cuidado. Senhor, tira minha cruz. Opa, quiseram fazer isso comigo. Ele vai dizer, quiseram fazer isso comigo. Que eu tirasse a minha cruz. E graças a Deus eu não tirei. E você hoje pode me chamar de Salvador. Você está vendo a seriedade do que é pedir para tirar a sua cruz? E se eu tirar a sua cruz e você se tornar um servo inútil, que vai envergonhar meu nome aí, tira a sua cruz e tira o seu poder espiritual. E você vai ser igual um mundano aí qualquer, um secular qualquer. Mesmo sendo crente, não vou tirar a sua salvação não, que você não tira nunca. Mas eu vou tirar coisas suas junto com... Você não quer a cruz não? Ok. Tá bom. Mas eu vou tirar junto o seu serviço, tá bom? Sua capacidade de servir, de me agradar. Você quer agradar a você ou é a mim? Pois você vai agradar a mim com cruz. Mas se quiser sem cruz, estou falando de uma maneira assim, muito à vontade sobre Jesus Cristo falando, tem que ter cuidado com isso. Mas, realmente, nossos tratos com Deus devem ser feitos com muito cuidado. Nós estamos mexendo com um Deus muito poderoso, muito ciumento da santidade, do poder dele, muito zeloso. Tenha cuidado. Você dizer assim, eu sou crente, é ótimo, vou para o céu, ótimo, mas você aprenda a lidar com esse Deus, do qual você se tornou filho em Jesus Cristo. Ok? Tentaram tirar a cruz de Jesus Cristo. E por causa da negativa dele em fazê-lo, você vai para o céu. E eu, ao tamanho desta bênção. Você que não é crente, converse com Deus, peça ajuda e saiba que você é muito mais dependente de Satanás do que você pensa. Uma frase forte, eu sei que é forte. E não é ofensiva, ela é simplesmente real, puramente real. Você é mais dependente, mais escravizado ao diabo do que você pensa. Se quiser conversar comigo depois, ou com alguém, algum crente entre nós, estamos à vontade para lhe explicar isso tudo, e é um favor que nós estamos lhe fazendo, como fizeram a cada um de nós que hoje é crente, de ouvir isto. Não é agradável ouvir isso aqui, tem que mudar na vida, a cabeça, o coração, tudo, mas é assim que se vai para o céu. É, ouvindo, mexendo, pedindo ajuda, adquirindo uma visão espiritual para enxergar o próprio pecado, pedindo perdão, se arrependendo e se tornando mais um salvo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com todos esses ensinos que a Tua palavra contém e nos ensinou hoje neste capítulo específico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o grande herói da nossa fé, o Santo de Deus. Em nome dele, amém.